Fala aí, Doc, eu sou Evandro, cirurgião de cabeça e pescoço e fundador da Med Co. E hoje eu tô aqui com a Carmela Domini, nutricionista, e a gente vai bater um papo sobre posicionamento digital. Tudo bem, Carmela? Tudo bem, muito obrigada, Evandro, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Legal! Então, uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados. Por que nutrição? Não por que nutrição, mas por que você escolheu o que você faz hoje? Nutrição, no caso. Sim, excelente pergunta. A minha família tem um histórico bem, assim, grande de amor por comida, sabe? Meu nome já diz um pouco, né? Carmela. Porque minha família é italiana, meu pai é italiano, os meus avós também, inclusive a minha nona chama Carmela. E aí eu sempre gostei dessa parte de comida. Em casa todo mundo cozinha, todo mundo gosta de alimentação. E aí, quando eu tava, então, tinha 16 anos, ali tava mais ou menos no terceiro ano da escola, né, no ensino médio. Aí eu pensei, nossa, eu queria fazer jornalismo, na verdade. Pensei bastante em fazer jornalismo, porque eu gosto bem dessa área de comunicação e tal, digital também, né? E aí eu pensei, vou fazer jornalismo. Mas eu sempre tive, assim, uma quedinha por nutrição. E aí, quando foi a hora do vamos ver, assim, vamos escolher, eu abri lá a grade curricular da graduação e falei, gente, nutrição tem tudo a ver comigo. Comida, pessoas, né? Tudo que eu gosto de uma vez só. Gente, comida. E aí foi assim que eu escolhi nutrição. Que legal. E você, quando estava lá fazendo a tua faculdade, você terminou a faculdade, você chegou a trabalhar em hospital, você startou desde o começo já em consultório, como foi teu planejamento? A gente fala bastante disso, por isso que eu tô perguntando. Sim, isso é muito interessante. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre pensei em atuar em consultório mesmo. E terminei com a mesma ideia. Foi muito engraçado isso, porque dentre as minhas colegas lá, né, muitas delas mudaram de ideia e hoje em dia estão numa área completamente diferente, né? E na graduação a gente acaba conhecendo diversas áreas, hospital, cozinha industrial, coisa que eu nem sabia que existia, né, por causa da minha cidade interior, né, e tudo mais. E aí eu entrei com essa ideia de atender mesmo em consultório e saí com a mesma ideia de consultório, me apaixonei ainda mais nos estágios, pela parte de clínica, mas eu achava que eu ia acabar tendo que trabalhar em outro emprego antes de engatar mesmo no consultório, mas graças a Deus não foi o que aconteceu, eu já comecei no consultório e estou até hoje nisso. Que legal. E como que foi esse planejamento? Você começou alugando uma sala de uma outra colega? Ou você foi lá, já meteu a cara e montou a tua? Como é que você começou aí nessa jornada de consultório? Não, quando eu terminei a faculdade, né, quando eu estava estudando, eu trabalhava em 2 empregos, assim, lá em Campos, no turismo, né, para poder custear a faculdade. E aí, quando eu acabei a graduação, eu estava naquela fase, né, de universitário sem dinheiro, né, acho que todo universitário já passou por isso, né. E aí, assim, eu tinha lá um valor só para eu conseguir imprimir uns cartões. E aí eu pensei, gente, o que eu vou fazer, né? Comecei a procurar trabalho mesmo, emprego, em hospital, em qualquer outro lugar que aparecesse. Mas, em contrapartida, eu não desisti do que eu queria de verdade, que era a parte de consultório. E aí, assim, Evandro, eu peguei, e eu lembro que eu paguei esse valor que eu tinha em cartões, e eu mesma fui distribuir pela cidade inteira. Falei, alguém vai me mandar uma mensagem, né? E aí foi assim que eu marquei os meus primeiros pacientes. E aí eu comecei atendendo home care. Eu fui na casa das pessoas, assim, e até tinha um namorado na época, ele me levou, porque eu não tinha carro, não tinha nada. Era muito engraçado. Aí eu fui fazer esses atendimentos e fiquei, assim, umas 2 semanas. E aí depois eu falei, gente, eu já tinha uma meia dúzia, sei lá, de pacientes, uns 6 ou 7. E aí eu pensei, e agora, né? O que eu vou fazer? Não dá pra ficar indo na home care, porque eu não tenho carro, vou ficar dependendo de alguém pra me levar, né? E aí eu pensei, o que eu faço agora, né? E aí eu tive a ideia de oferecer percentual da minha consulta para profissionais, né? Pensei, vou procurar um lugar, eu repasso o percentual, porque eu não tinha dinheiro para investir no aluguel e tudo mais, né? E aí foi que, então, eu resolvi ir numa academia lá na minha cidade, né, em Campos, e tinha uma moça que fazia massagem, e ela não usava a sala o dia todo. E aí eu cheguei para ela e falei, oi, tudo bem? Eu sou a Carmela, nutricionista, eu queria fazer uma proposta para você. Aí ela falou, o quê? Aí eu falei, olha, eu posso atender aqui na sua sala quando você não tá, e em troca eu te pago 20% da minha consulta? E aí ela falou assim, pode, né? Ela não usava mesmo todo o tempo, né? E assim eu comecei. E foi muito engraçado, Evandro, porque assim, eu não tinha dinheiro, eu não tinha cadeira, eu não tinha mesa, eu não tinha nada. Nada, nada. Aí eu falei, gente, e agora? Ela topou a proposta, o que eu vou fazer? Não tem cadeira, não tem onde que eu vou colocar o paciente para sentar. Aí eu voltei para minha casa, eu morava com a minha mãe na época, e aí ela tinha uma cadeira lá, assim, que ela usava para cortar cabelo. Tava toda enferrujada, horrível.
Falei, gente, vai ter que ser essa cadeira. Aí eu lixei a cadeira, troquei o estofado, comprei essas coisas de papelaria, assim, pintei com spray. E aí essa moça massagista, ela tinha uma mesa, assim, uma mesa parecida de escola. Aí eu comprei aqueles contact branco, passei na cadeira e foi assim que eu comecei. Caramba, que loucura, que história legal. Muito, assim. E aí eu fiquei... Os meus primeiros pacientes foram aí nessa salinha dela, com essa mesa de contact, com essa cadeira reformada. Cara, é muito louco, né? Quando a gente quer, a gente faz, né? Não Muito tem doido. desculpa, né? Não tem desculpa. Isso é prova viva, né? Muito engraçado. Faz isso. acontecer, né? E legal. E quando que foi isso? Isso foi em 2015, no meu primeiro ano de formada. Eu me formei em 2014. 2015. Legal. Eu tô perguntando isso pra gente pensar aqui. Quando é que surgiu o Instagram famoso, né? Quando é que você começou a investir seu tempo, né, no Instagram? Quando? Então, nessa época de 2015, o Instagram não era um boom do momento, né? Era o Facebook. Facebook na época, né? Isso. Aí eu tive a página, eu abri primeiro nessa época aí, das cadeiras reformadas e tudo, né? Eu abri o Facebook profissional. E aí comecei a postar no Facebook. E aí eu acho que mais ou menos no ano seguinte, talvez, não tenho certeza, 2016, que o Instagram começou a virar, assim, um pouco mais o que é hoje, né? O Instagram. É. E aí eu abri o Facebook, o Instagram mais ou menos nessa época. E você tinha retorno com o Facebook naquela época? Já tinha uns pacientes que pintavam por causa do Facebook, essas coisas já tinha? Tinha bastante, assim, até... É mesmo? Tinha. Até acho que grande parte do meu público foi por causa disso, porque lá em Campos não tem... hoje até que tem um pouco mais, mas nessa época não tinha ninguém, assim, que produzia conteúdo. Era só eu. Sim. Então, o pessoal via e marcava, vinha do Facebook. Muita gente vinha do Facebook. E depois começou a vir do Instagram mesmo. E você já estava nessa linha de produzir conteúdo no Facebook em 2015, é isso? Já comecei, assim, me formei e já comecei. Cara, é muito louco, né? Porque é um negócio que é meio atual, né? Mas realmente, né, já vem de um tempo, né? Produção de conteúdo como forma de marketing, né? Eu tava lendo um livro, né? É um livro sobre vendas, né? E é um livro, assim, de 1980, né? Daí, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada, né? Daí ele falava, né, que uma das táticas que eles usavam para venda, eles faziam uma palestra, eles chamavam, tipo, os empresários da região lá e davam uma puta aula lá sobre determinado assunto, não sei o quê, que nada mais é do que o marketing de conteúdo que a gente faz hoje, né? Exatamente. De vai lá, de você, colocar conteúdo na internet, essas coisas. Então o pessoal já tinha, né, essa pegada já tem muito tempo, né? Que a internet realmente facilitou a gente, né, de fazer isso, né? Sim, total. E o mais engraçado, Evandro, é que assim, eu era totalmente leiga em tudo disso, né? Então, eu tentei de tudo no começo. Eu cheguei a imprimir panfleto, distribuir pela cidade. Eu fazia os cartões, né, como eu te falei. Eu tentei de tudo um pouco, assim. Eu não sabia, não tinha esse conhecimento, sabe? Eu tinha vontade de fazer acontecer, mas eu não tinha conhecimento, não tinha ninguém para me falar, olha, faz tal coisa, e eu também não tinha dinheiro, né? Eu não tinha caixa para investir, assim, nisso. Então, eu mesma fazia as minhas artes lá. Eu lembro que no começo, acho que eu fazia até no Paint mesmo, do computador, porque... Não tinha, nem existia, eu acho, o Canva na época. Não, acho que não existia também. Não existia, um negócio muito recente, então eu fazia ali mesmo. Nossa, era muito engraçado, assim. Mas o pessoal vinha mesmo com essas artes, né? E isso é legal de falar, porque eu acho que muita gente pensa assim, né? Nossa, mas eu não sei, eu não consigo fazer uma arte perfeita, eu não sei fazer... Mas não interessa isso. As pessoas, elas estão interessadas em ser ajudadas. Não que você faça um negócio da melhor forma ali que por exemplo, um publicitário faria, uma arte perfeita, um designer. Não, a gente não é isso, né? Eu sou o cara campeão de feed tosco. Entra no meu feed é tosco. Eu não tenho esse negócio de aquela artezinha linda, que tudo. Não, o meu tem um conteúdo. O conteúdo é bom. Sim, é isso que importa, né? Mas o feed feio. Enfim, a gente não é uma empresa, tudo. Eu acho que se você é uma empresa, tudo, um Instagram corporativo, daí beleza, né? Você faz aquele feed com a paleta de cor, bonitinha, tudo, daí é um assunto, né? Mas quando é um feed de um perfil pessoal, tipo o nosso, né? Eu acho que funciona bem, né? Desse jeito. Funciona. E o Instagram, quando surgiu o Instagram, foi uma revolução muito grande para você?
Olha, eu confesso, assim, que apesar de eu ter uma pouca idade, né, eu tenho um bloqueio, assim, com tecnologia, sabe? Sério. E eu acho que é legal de falar isso, porque muita gente deve ter também, né? Mais velha que eu e tudo mais. E eu tenho um pouco de preguiça, assim, sabe? De aprender como uma nova ferramenta funciona. Então, eu estava muito acostumada com o Facebook. E vinha muita gente do Facebook. Porém, se eu tivesse parado aí, por exemplo, hoje nenhum paciente fala pra mim que veio do Facebook, fala que veio do Instagram. Veio no Instagram, né? E se eu não tivesse feito o Instagram na época? E aí eu não sabia como mexia no Instagram, eu fui aprendendo assim, usando, sabe? E hoje você é maior desenvolta lá. Você vai lá, coloca a cara, faz story. Eu acompanho e eu vejo, né? Hoje a gente acaba acostumando, né? Mas quando surge uma ferramenta ou outra, eu ainda demoro para pegar. Por exemplo, o Reels, quando surgiu. Eu falei, meu Deus, esse negócio é muito difícil de fazer, eu não sei. E aí eu fui acostumando, né? Você tem que insistir, porque eu penso assim, a gente tem que ir onde o paciente tá. Não adianta a gente ficar chorando, mas eu não sei mexer no Instagram, mas eu não sei fazer o Reel, então você vai ficar para trás. Não Com tem o que certeza. fazer. Que vai ter outra pessoa que vai saber usar aquele canal e vai se comunicar com o seu paciente, você vai perder espaço. E hoje, como é que começou sua jornada no Insta? Então você foi lá devagarzinho, foi aprendendo a usar a ferramenta. Você tá com quantos seguidores hoje? Agora eu devo estar com uns 7.000 e pouco. 7.000 e pouco. E tudo orgânico, basicamente, né? Isso, a maior parte é orgânica, mas eu já fiz muita coisa também no digital, assim, de palestras gratuitas, eventos. Então, quando tinha um evento ou outro, a gente fazia o tráfego específico para chamar pessoas para o evento, então lançamento. E aí um seguidor ou outro vinha disso, mas a grande maioria mesmo do meu público é orgânico. E além de ser orgânico, né, que a gente fala às vezes, nossa, 7.000 não é tão grande o perfil, mas imagina 7.000 seguidores, clientes, possíveis pacientes, que são da região. Quando você está falando de 7.000 meus seguidores de uma cidade pequena, de uma região pequena, como o Vale do Paraíba, é brutal o negócio. Né? Então, assim, eu acho que tem um peso legal. Como é que você conquistou isso? Como é que você foi criando essa audiência, esse pessoal, que se você fosse contar essa história pra gente hoje, como ela seria? Olha, eu já tive várias fases, assim, né, de produção de conteúdo nas redes, né, principalmente no Instagram. Mas eu diria que é a constância, sabe? Porque eu posto todos os dias, então é muito conteúdo. Se você for ver lá no meu Instagram, tem mais de 1.400 publicações. É muita coisa, sabe? E é live, então é a frequência de ficar postando. Você não pode sumir, desaparecer. E assim, o que eu digo para os profissionais de saúde, né, médico, nutricionista e tudo, que eu vejo que essas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em entender que essa parte do digital é uma parte do nosso trabalho. Então, eu vejo muita gente reclamando, fala assim, mas eu não tenho tempo de produzir conteúdo, mas eu não tenho tempo, eu não gosto de dar cara lá nos stories. Meu filho, então você vai ficar para trás. Infelizmente você vai, porque isso faz parte da nossa captação. E assim, a gente não pode enxergar o nosso trabalho como só o atendimento. A gente tem outras questões que envolvem um planejamento de uma clínica, de um consultório. Se a gente não encara essa parte de mídias como algo fundamental, que você tem que pôr ali na agenda, a produção de conteúdo, quinta à tarde, segunda à tarde, não sei, você não vai fazer mesmo, né? Tem que ter um momento, igual você tem para estudar, igual você tem para ir em congresso, igual você tem para atender. Você costuma fazer um programinha de postagens, essas coisas? Você costuma fazer isso? Sim, eu tenho na agenda, assim, períodos que eu dedico a fazer conteúdo. E aí eu vou fazendo. Eu já fiz de diversas formas. Já planejei o mês todo, de uma vez, ia soltando. Já tive épocas, né, quando eu atendia bastante, não tinha esses períodos na agenda, que eu fazia meio que a Deus dará, e aí isso é ruim também, né? Como é que você acha melhor? Aliás, o que funcionou melhor para você? Eu acho que é legal de falar isso. O que funcionou melhor para mim foi ter o período na agenda, que eu não marco o paciente para produzir conteúdo. Então, eu acho isso muito importante, porque assim, se você deixa exemplo, quinta tarde eu sei que é meu dia de ver conteúdo, de organizar essas coisas, vai chegar a quinta tarde que tá livre, sem paciente, e você vai lembrar que você marcou para fazer isso, né? Então, você vai acabar fazendo, não tem jeito. Então, eu acho muito importante isso, deixar essa janela na agenda para a dedicação disso. Igual eu deixaria, por exemplo, para gestão ou para outra coisa, tem que deixar para a parte do marketing, né?
E aí, quando chega na quinta tarde, por exemplo, ou o dia que você se dedicou, no meu caso, né? Eu vou lá, faço uma quantidade e vou liberando aos poucos. E aí, se surge algum assunto no meio do caminho ali que eu queira falar, alguma coisa que surgiu em alta, eu faço um conteúdo ali meio de última hora, mas não tem problema, porque eu tenho vários de carta na manga, né? Sim. Então, assim, fazer um de última hora não é pesado. O ruim é você ver que você tem que postar todo dia ali e não ter nenhum. Sim, com certeza. Aí é pesado. A inspiração para o seu conteúdo, como é que você cria esse conteúdo? Isso, essa é uma boa. Eu sempre alimentei no meu celular uma lista de temas. Então, eu tenho uma lá nas notas do meu celular e aí, conforme eu vou lembrando, eu sempre marco lá. Ideias para conteúdo, chama essa lista, né? Tá. E aí eu vou marcando, vou colocando. E aí, no consultório também, conforme eu vou atendendo, algum paciente pergunta alguma coisa ou me surge uma ideia na cabeça, eu vou e marco e depois eu passo para essa ideia de conteúdo também. E aí, quando eu vou fazer conteúdo, exemplo, quinta tarde, né, como eu estava falando, eu vou lá e olho essa lista e faço o conteúdo com base nas coisas que eu coloquei ali de sugestão. Que legal, uma boa ideia, né? E você usa, por exemplo, entra em sites de notícias, essas coisas, porque às vezes tem algum tema mais em alta, tudo, aconteceu algum caso aí relacionado com a sua área. Essa semana, por exemplo, dá um escândalo lá, alguma infecção de comida, infecção alimentar comida na refeição das crianças, tudo. Você usa essa abordagem também? De pegar os assuntos que estão em alta? É. Sim, eu uso. Quando tem alguma coisa que eu acho que é útil ali, eu faço algum post em relação a isso. Eu já usei, agora você me lembrou de uma coisa também. Eu agora não estou usando tanto, mas eu já usei bastante também aquela pesquisa do Google que se chama... Do Google, não. Tem do Google hoje em dia, mas... Do Trends. Hoje em dia tem do Google, mas antes era o Answer the Public. Acho que é isso. E alguma coisa assim. E aí você escrevia lá e descobria quais temas estavam sendo mais pesquisados. Eu usei bastante, um bom período. E aí, assim, se surge algum tema, eu faço ali alguma coisa de última hora, mas não tem nenhum site específico que eu costumo usar. Engaja bastante, né? Quando é um assunto que está em alta. Engaja. O pessoal comenta, quer conversar sobre o assunto. Sobre produção de conteúdo, eu faço uma coisa muito parecida com você. Geralmente eu monto eu deixo uma grade pro mês já pronta, né? Então eu penso, no mês todo, hoje em dia muito meu conteúdo ele gira em torno do podcast, né? Então eu já tenho os temas que a gente vai fazer de podcast, tudo, e daí eu faço da semana naquela semana. Então, mas a grade eu costumo fazer no mês antes, tudo. Eu já monto uma grade e daí eu só vou seguindo. É um jeito que ficou bem fluido para mim. Hoje eu consigo, acho que fazer toda a minha produção de rede social, essas coisas, em menos de 4 horas no mês. Não, acho que um pouco mais, na verdade, porque a gente posta story também, né? Eu pensei só de conteúdo de feed. Feed, né? Na verdade, de conteúdo de feed, eu acho que eu devo gastar umas 4 horas e meia por mês. E de story, daí acho que vai um pouquinho mais, né? Porque o story o trabalho é meio que diário, né? Você já fez stories assim, por exemplo, um dia só você gravou um monte de coisa e espalhou os stories na semana? Ou isso você nunca fez? Porque eu já ouvi que tem pessoa que faz assim também, né? Não, stories eu não faço. Eu já fiz isso com Reels, mas eu vou falar que eu achei que não vale a pena. Por quê? Porque o Reels, ele é uma coisa muito assim... Tem as trends, né? Então, surge a trend. E aí, se você grava um monte, quando você vai soltar, aquela trend já não é mais. Então, com o Reels, isso não funciona muito se você usa as trends do momento. Só se for uma coisa atemporal. Por exemplo, você, lá como médico, né? Vai lá e fala um assunto seu mesmo que não vai sair. Agora, se você usa uma música... Uma dança que tá... Aí, não vale a pena. Então, eu já perdi muito Reels por causa disso, sabe? Entendi. De eu olhar e falar, nossa, eu fiz, mas não dá mais pra usar. Perdi o timing. Perdi o timing. Negócio, vou chegar atrasado. E tem que tá na onda, né? O pessoal tem que estar compartilhando aquilo. Se já passou, não adianta nada, né? Não tem chance de ter um alcance grande. Né? Eu acho que até tem um efeito contrário. Porque daí a pessoa vê, ela fala, nossa, o que essa menina tá fazendo? Esse negócio agora, nada a ver. Verdade. Né? Aí tem até um efeito contrário. É verdade. Não é uma coisa que quando a gente para de postar, né? Você vai lá, tá postando, sempre fala, vai começar
Mas não pode parar, é melhor talvez você fazer até mais devagar as coisas, posta 2 vezes por semana, só porque, meu, quando você entra lá no perfil daquele profissional, você fala, não, achei o profissional aqui da minha região, vou ver quando eu vou passar em consulta com ele. Daí você vê, última postagem em agosto de 2020, você fala, meu Deus, será que ele morreu? Será que tá tudo bem? Sim, e na nutrição isso acontece muito, dá uma impressão assim porque nutrição o público é maioritário feminino, né? E acontece muito isso, a gente pensa, nossa, a tal Nutri deve ter engravidado, né? Deve estar de licença. E dá essa impressão até pro paciente que, fulano não tá atendendo. Sim. Porque para de postar, dá a impressão que você parou. Você não se tá mudou, atendendo, mudou de aconteceu alguma cidade. coisa, né? Porque é isso que parece um cemitério o perfil, né? Fica abandonado o perfil. Hoje não dá pra você parar, né? Já que você começou, tem que seguir. É o que você falou no começo. Disciplina, constância. Toda hora tá lá martelando, aparecendo pro paciente, pro seu público, trazendo conteúdo, trazendo novidades, só assim. E eu acho que também tem que ter muito a questão do não julgamento, não ficar se apegando em fazer algo perfeito. Eu acho que é legal de falar isso. No começo, eu gravava muito vídeo, desde a época do Facebook. Eu sempre... que legal. Sim, gravava vídeo, publicava. Mas eu odiava os meus vídeos. Eu não assistia. Porque eu falava, meu Deus, tá horrível esse cabelo, meu Deus, tem um negócio atrás, nossa, eu falei, não tá legal. Então, no começo, eu não assistia, no início. Porque se eu assistisse, eu sabia que eu não ia postar. Eu não ia postar, ou então eu ia postar e excluir. E eu achava os meus vídeos, assim, péssimos. Era muito engraçado isso. Eu postava porque eu sabia que era necessário, mas era vencendo uma barreira dentro de mim, porque eu odiava os meus vídeos, eu falava nada a ver. E aí foi muito um tapa na minha cara, assim, aconteceu um negócio muito engraçado comigo, que foi muito um tapa na minha cara. Porque eu continuei publicando, e eu não tinha um celular. A gente nunca tem, né, os melhores equipamentos no começo, né? Então eu não tinha um celular muito bom, eu não tinha iluminação, era caro na época, não é como é barato hoje em dia. Então eu fazia do jeito que dava, como eu podia, de onde eu tava mesmo, sabe? Era bem assim. Só que eu fazia, mas eu achava horrível. E aí, um dia eu fui viajar, isso foi mais ou menos em 2018, sei lá, já tinha anos que eu tava produzindo conteúdo, já tava em outra fase da minha carreira e tal, já tinha o meu consultório, as minhas coisas. Mas eu tinha dado uma pausa nesses vídeos, porque eu sempre achei, esse vídeo não tá tão legal. E aí eu tava com uma amiga em Maceió. Olha que engraçado, né? E aí a gente entrou num Uber. E aí o Uber falou assim pra mim, moça, eu acho que eu conheço você. Daí eu falei, você não conhece não, eu não sou daqui. Eu sou de Campos do Jordão. Ele, mas é claro que conheço. Ele falou, tu não é nutricionista? Ele, com aquele sotaque nordestino. Eu falei, sou. Ele falou, então, a minha esposa assiste seus vídeos todos os dias. Não é você que fala que dieta engorda? Eu falei, não acredito. E foi um tapa na minha cara. Ele falou, ele falou, olha, seus vídeos ajudam muito ela começou a fazer nutrição agora por causa de você. E aí eu saí do Uber pensando, meu Deus, isso é, assim, uma mensagem pra eu descer ali do pedestal. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho que fazer um negócio muito perfeito, mas não, a gente tem que deixar de ser egoísta de verdade, porque você pode ajudar alguém. Se você ajuda uma pessoa, você está ajudando. Então, às vezes, eu acho que esse negócio de não querer postar, de achar que tem que ser perfeito, é um pouco de soberba da gente, sabe? De achar que tem que estar muito bom, não sei o que. Não, se você não está postando para você está postando para o outro. Então, se ajudar alguém, tá feito o trabalho, sabe? Exato. É muito legal, porque por sermos especialistas, cara, o que a gente traz, o conteúdo, ele é muito diferente para a pessoa que não entende aquela área, né? Por exemplo, você, nutricionista, hoje em dia tá super em alta, né? Nutrição. Então, qualquer parte do seu conhecimento que você adquiriu aí na sua faculdade, na sua vida, na sua formação, é uma coisa muito legal para o seu público que está te acompanhando. Pô, minha esposa, ela adora, ela vê coisa de nutrição, você vê o feed dela, é só coisa de nutrição o tempo todo. É o que você falou, né? Muita mulher, né? Anda acompanhando e aprende, vai falar de alimento, vai falar de não sei o quê. Vai falar, mas você viu que a banana faz... É muito comum, então acho que faz parte mesmo. É um jeito de fazer um marketing, que eu acho que faz bem para todo mundo. Ele é muito legal, porque a pessoa lá aprende com você, tudo. Então acho que
é super positivo, né? Super. E assim, é legal você falar, né, isso daí da parte da nutrição, é que na minha área, os meus colegas reclamam muito dessa questão do blogueiro. Que o blogueiro invade nosso espaço, que o blogueiro não sei o quê. E assim, eu tenho uma opinião em relação a isso, que acho que até faz o pessoal refletir um pouco, né? Os Nutris reclamam muito desse negócio de blogueiro, de influência. Eles estão tomando nosso espaço. Não, eles nunca vão tomar nosso espaço, porque eles fazem um trabalho e a gente faz outro. Porém, você vai ver quem que tá reclamando. Quem que é o profissional que tá reclamando? A pessoa que nunca deu a cara ali no Instagram. Se você tá achando ruim que o influencer tá postando, vai e posta você. Fala você, porque você vai falar do seu jeito nutricionista, do seu jeito profissional. O influencer vai falar do jeito dele influencer. Então, eu não acho que uma coisa substitui a outra e eu penso muito que as pessoas percebem isso também. Então, ou então, se não percebem, porque não é o seu tipo de público. Mas eu fico, assim, um pouco indignada com isso, que a pessoa reclama tanto, porque o conselho tem que ir atrás desse pessoal. Então, por que você não faz a sua parte, vai lá e coloca você a cara lá? Você faz um vídeo, você faz um Reels, você começa a postar no feed com constância. Vamos ver se você vai ser confundido ou não com o influencer. Com certeza. Eu acho que o público, né, o público consciente, ele vai diferenciar, porque quando você tem uma formação, você estudou pelaquilo, isso vai te conferir uma certa autoridade embasada, né, que é o mais importante, sobre aquele assunto que você está conversando, que ele provavelmente não vai ter, só porque ele tem a barriga de tanquinho não quer dizer que ele vai dar resultado igual, né, um nutricionista. Aliás, não só resultado, mas vai além, né, da barriga de tanquinho. A nutrição hoje, quando a gente fala, ele vai muito além, é muito amplo, assim, uma mudança na minha dieta, hoje eu consigo perceber, muda tudo na minha vida. Hoje eu tenho certeza, por exemplo, agora a gente tá desviando um pouco, mas é engraçado. Eu tenho certeza que eu tenho algum problema com glúten. Eu não, você é celíaco. Não, não sou celíaco. Mas, cara, muda tudo quando eu começo a consumir muito glúten, gordura. Se minha alimentação ela tá regradinha, meu corpo ele funciona diferente. Eu inflamo menos, eu tenho muito dermatite. Daí quando eu como esses troços, cara, ataca toda a minha dermatite na face, fica tudo estranho. É bizarro, cara. Então, vai muito além, né, da parte só de você ficar bonito. Assim, acho que a nossa função é promover essa qualidade de vida mesmo, né? E assim, inclusive, o papel da rede social, acho, para o profissional de saúde é justamente isso, é encurtar a distância, a nossa barreira entre profissional e paciente. Então, por que as pessoas gostam tanto dos influencers e tal, e aí o colega vai lá e vai reclamar que o influencer está tomando nosso espaço? Porque eles fazem o que muitos de nós não estamos fazendo e que seria necessário fazer, que é diminuir essa barreira, causar mais acessibilidade, fortalecer vínculo. Então, eu acho que quando o profissional ele é assim, ele diminui essas barreiras, fortalece o vínculo, quando a pessoa chega no seu consultório, ela está até mais preparada para receber o seu tratamento, ela confia em você, ela tem um vínculo, então aquilo flui, sabe? Até o tratamento da pessoa você já está ajudando, porque você já fez uma pré-preparação com ela antes mesmo de você conhecê-la pessoalmente, mas ela te conhecia pelo Instagram, né? Exatamente. Você já começou a relação com aquele paciente na rede social. O paciente ele já sabe o seu jeito, como você trabalha, o que esperar, né? Então, você já preparou, você já mostrou sua linha de trabalho, às vezes. Quem vai passar com a Carmela já sabe o jeito que ela trabalha. Então, é bem legal. É como se o paciente já fosse lá, ele já tivesse... aliás, ele já viu uns videozinhos seus, Sim. explicando. É muito engraçado. Tinha uma época, né? Meu pai ele achou fantástico. Um colega dele era cirurgião gastro. E isso antes de rede social. Daí ele deixava uma TV passando, né, explicando sobre o procedimento, como era a cirurgia bariátrica, tudo, para já meio que catequizar o paciente antes da consulta. E meio que a gente faz isso hoje com a rede social, só que daí não precisa colocar uma TV no consultório. Você tá no celular da pessoa o tempo todo, aparecendo ali, né? Exatamente, é isso mesmo, você está preparando a pessoa. E é bom porque até a gente nicha, a gente filtra o tipo de público, a pessoa já vem mais preparada. Nossa, tem inúmeros benefícios, assim, inúmeros. Não, gera valor, o pessoal não vai ficar questionando depois, falando, nossa, mas tá caro. Você gera um valor, você mostra o que você tá se propondo a entregar, né, para aquelas pessoas. Então eu acho fantástico hoje a rede social. O pessoal fica bravo, também eu entendo, cara,
É muito bom, não sei porque você fica bravo. É ruim para você ficar lá perdendo seu tempo lá por milhares de horas. Sei lá, quando você entra naquela bolha do Rios que você fica uma hora. Sim. Sim. É ruim, né? Até falo, para! A gente tem que colocar um limite, a gente que trabalha com rede social, né? Eu vejo isso, senão você se perde ali. Eu tento fazer, sabe o quê? Eu tento fazer mais um olhar meio analítico. Eu vou lá e falo, vamos ver trend, vamos ver a musiquinha, daí você salva a música, tudo. E eu dou uma limitada no tempo, porque se eu não fizer isso também é fácil. Porque os vídeos são meio magnéticos, né? Ele é feito para prender a atenção do usuário da rede social naquele período, né? Nossa, totalmente. Eu também. Eu limito o tempo, porque... E aí, quando avisa, eu evito abrir de novo, só se for muito necessário. Porque senão a gente fica ali achando que tá trabalhando e não tá nada, né? Sim, com certeza. E daí minha esposa reclama e fala, não, tô trabalhando, pode parar. Não, eu tô trabalhando. Aquela carinha assim, já esconde o celular, fala, melhor parar, né? Mas legal. E assim, quando você tá postando as coisas na rede social, você já se preocupa do jeito que você vai se vestir para mostrar para aquele paciente, os ângulos, todas essas coisas na criação da sua imagem, você pensa, correto? Totalmente. Total. Uhum. E a gente tem que pensar, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que não pensam e por isso a gente tem que tomar cuidado, que é o caso que a gente estava falando da trend, né? Porque você tem que pensar ali que a rede social nada mais é que mostrar você para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, isso pode ser bom, né? Pode ser benéfico, mas também pode ser prejudicial, porque se você é um profissional ali de saúde, não que você não... Exemplo, né? Eu estava conversando com uma amiga sobre isso, né? Eu falei, amiga, não é que eu não use pijama. Todo mundo sabe que provavelmente você usa pijama, um exemplo, né? Mas você precisa postar foto de pijama no Instagram? Não precisa, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que... Eu sempre me faço uma pergunta, né? Que eu acho que é um direcionamento. Eu tô postando isso, vai servir pra alguma coisa pra quem tá vendo? Se vai servir pra alguma coisa pra quem tá vendo, mesmo que seja algo pessoal meu, porque quando a gente posta algo pessoal, é o que eu falei, a gente tá estreitando ali barreiras, a gente tá trazendo a pessoa de uma forma mais humana, ela tá vendo que eu também sou gente, que eu também como coxinha, né? Por exemplo, às vezes eu faço isso, se você me acompanha, você deve ver, né? Eu tento postar de tudo, eu não fico postando que eu só como verdura. Quando eu vou como chocolate, eu coloco também, pra pessoa ver que eu também como chocolate, que é normal. Certo, né? E dá certo, que é normal, sabe? Então, a gente tem que pensar, sim, no que a gente vai postar, né? Porque isso pode fazer um efeito contrário pra nossa imagem também. Com certeza, tem que ser bem pensadinho. O que eu acho é trabalho, né? É trabalho, faz parte, uma grande parte do nosso trabalho hoje a gente faz no digital. Então tem que levar a sério, né, o trabalho. Não dá pra você ir pra festa, ficar tomando umas cachaças lá e postar no story. Né? Seu trabalho, é tua imagem, você tá passando alguma coisa para esse pessoal, né, para sua audiência. Não dá pra você postar qualquer coisa ali, né? Mas, sabe, eu acho que isso é até um aprendizado pra gente mesmo, sabe? Eu lembrei de uma situação agora que é legal de colocar, né? Você até comentou que lá a cidade é muito pequena, então 7.000 pessoas é bastante para uma cidade de 50.000 habitantes, né? E aí eu lembrei de uma situação, porque lá eu saio em Campos, todo mundo me chama pelo nome, todo mundo sabe quem eu sou. Eu adoro seus vídeos e tal. E aí teve uma ocasião que eu fui numa loja de construção e comprei aquelas extensões, sabe? E aí eu fui pra minha casa, liguei, eu tava com algum problema. Eu liguei, ela queimou. Eu desci de novo, comprei outra, liguei, ela queimou. E aí eu fiz isso por 3 vezes. Então, quando eu desci na quarta, eu já tava um pouco irritada, né? Na loja de construção. E aí eu falei pro rapaz, moço, agora eu preciso de uma extensão que funcione certo, que tenha, sei lá, me dá uma mais cara, que seja de boa qualidade, porque tá queimando toda vez que eu coloco na tomada, né? Falei assim, um pouco já sem paciência, né? E aí ele pegou e falou assim pra mim, tá bom, Carmela, pode deixar, viu? Que me chamou pelo nome. E aí eu pensei, gente, tá vendo? Aí quando ele voltou, né, depois eu comprei a extensão e tudo mais. E aí ele falou assim, nossa, eu te acompanho, viu? É muito legal que você posta lá. Daí eu falei, obrigada. Então a gente tem que tomar cuidado não só nas redes, mas onde você tá depois disso. Exato. Né? Porque senão a pessoa olha e fala assim, olha lá a Carmela, vejo ela lá no Instagram e, né, olha o que ela tá fazendo agora. Exato, né? Que fake, né? Uhum. O profissional da saúde, você tem que ter um decoro independente do Instagram ou não, porque você é uma marca. O profissional da saúde é uma marca ambulante, cara, porque o seu consultório, tudo é sua cara que você tá lá. Não dá pra depois,
sei lá, você ir pro bar, aparecer com um cigarro, com uma porção de frita, enchendo a cara ali. Cara, você é uma marca, você não pode fazer isso. Sim. Não pode fazer isso. E tudo influencia, isso, enfim, né? Tem que pensar muito bem antes de começar a se expor, ou como se expor. Enfim, né? É bom, né, usar essas coisas também, falei. Então, exatamente. Eu acho que é isso, não é uma questão de falar, ah, nossa, a Carmela e o Evandro estão falando que a gente tem que criar um personagem. Não, não é isso. Porém, é ter responsabilidade com o que publica também, porque nós não somos influencers também, isso nos diferencia dos influencers. É que nós temos responsabilidade profissional com o que a gente posta. E, assim, isso não é nem só por nós, mas é pelo paciente, porque, assim, se o paciente vê ali você, como você disse, né, fumando, e é um médico, sei lá, que tem muito a ver essa questão do tabagismo, né, ele vai perder a confiança em você. E aí o tratamento dele não vai funcionar. Então, a gente faz isso também, não tanto por nós, mas também pelo paciente, por responsabilidade em questão do tratamento dele. Porque se ele perder a confiança, o tratamento não fluir, você está prejudicando diretamente o seu paciente. Então, Com isso certeza, é complicado também. Com certeza. É o jeito, e não precisa ser nem na rede social, exato, é o que a gente falou, for na rua, se o seu paciente te vê lá fumando, bebendo, pô, tomei mó esporro aqui do doutor na última consulta e agora ele tá ali fumando cigarro, quer dizer, ele pode ou não posso, então será que não faz tão mal assim fazer essas coisas porque ele tá fazendo, ele é o especialista, prejudica totalmente o tratamento, você perde a sua credibilidade, porque, né, não tem coisa pior do que uma pessoa que fala, não faça isso, não faça isso, e ela vai lá e faz aquelas coisas. Né? A gente dá o exemplo com os nossos atos, não com as nossas palavras. É o melhor jeito de você dar um exemplo para alguém, com os seus atos. A gente precisa, eu acho que na nutrição também é bem polêmico essa questão por causa de excesso de peso e tal, mas nem entrando nesse aspecto, mas eu acho que o profissional condutor, né, o profissional de saúde é um pouco condutor, então a gente está conduzindo ali o paciente num tratamento, ainda mais quando a gente fala de profissionais que têm um tratamento mais longo, como um psicoterapeuta, um nutricionista, um fisioterapeuta, né? Então, se você vai ficar ali em contato com o paciente durante bastante tempo, você tem que saber o caminho que ele está passando, né? Você tem que sentir o que ele sente também para você conseguir conduzir ele de fato. Então, dando um exemplo pequeno, né? Se você não sabe como é horrível, por exemplo, lavar uma alface lá no frio de Campos, né? Embaixo da torneira gelada, você não vai entender o que ele passa quando ele falar para você que tem preguiça de lavar alface. Né? Então, são coisas simples que muitas vezes você tem que entender para poder conduzir ele ali e ter assertividade também no tratamento. Sim, vai te deixar mais próximo do paciente, tudo. E hate hoje na internet, porque a gente fala de internet hoje, vem hate junto, né? Outro dia eu postei uma coisa totalmente nada a ver com política, porque eu nem posto essas coisas porque me enche o saco, na verdade. Falando sobre valor de plantão, não sei o quê. Meu, e o pessoal dá um jeito de ficar reclamando de política, de polemizar, de polarizar. Como é que você lida com isso quando você começa a entrar nesse meio? Porque isso vai ser inevitável, concorda? Eu acho que, assim, a gente, como profissional de saúde, a gente tem que entender que não é nosso papel falar de certos assuntos ali na internet, né? Como, por exemplo, isso, política, religião, tudo que é assunto polêmico, a gente não pode se posicionar dessa forma, até porque, assim, tem pessoas que vão cobrar esse posicionamento da gente, porém, é o que voltando naquela pergunta, né, que eu coloquei atrás. Que benefício está tendo para a pessoa que está vendo, para o meu paciente? Então, se essa questão política ou sei lá o que, religiosa, alguma coisa do tipo, não vai agregar em nada ali para o tratamento dele, para que eu vou me posicionar em relação a isso, né? Só que, lógico, sempre vai ter, assim, pessoas xingando. Eu não vou falar que eu tive muitos, assim, não tive muitos casos desse tipo, mas já tive alguns, sabe? Sim. E já tive pessoas xingando lá nos meus comentários, ou então, né... essa semana mesmo eu postei um Reels, não sei se você viu, de um mingauzinho, né, que eu tava fazendo, e aí eu coloquei uma brincadeira no final de tirar print dos ingredientes, né? E aí uma moça já escreveu embaixo, conteúdo sem conteúdo. Tem coisa que... E assim, às vezes você tá num dia ruim, você vai olhar aquilo, vai te afetar, né? Aí eu entrei no perfil dela, fui ver, ela nem me segue.
mesmo assim, eu respondi com educação. Falei, olha, isso foi uma brincadeira, né? Mesmo assim, tem mais de 1.400 conteúdos aqui para você. Fica à vontade para você usar, né? Então, o que eu quero concluir com isso, né? Vai ter muita gente que vai olhar a sua cara ali num mísero segundo de tempo, né? A internet fez muito isso com as pessoas. Ela vai olhar a sua cara num mísero segundo de tempo, vai te odiar por causa de uma coisa ridícula, às vezes que ela olhou ali, também não estava num bom dia, e vai colocar, assim, um comentário ali te depreciando, sendo que ela nem te conhece, não lembra nem seu nome, não olhou nem o resto do seu feed, ela olhou um Reels, um post, não sei o quê. E aí ela vai te xingar ali embaixo. Agora, você vai levar em consideração, né? Eu penso uma coisa em relação a isso, né? Não é que a gente não se importa com o que as pessoas pensam sobre a gente. Eu acho que a gente tem que se importar, sim. A questão é quem, né? Então, se seu irmão for lá e falar alguma coisa, se a sua mãe falar, Carmela, tá horrível, você tá postando, não gostei, você tem que pensar e levar em consideração, porque ele te conhece, né? Agora, uma pessoa qualquer ali da internet que nem te segue, nem me acompanha, eu vou levar em consideração? Não, porque às vezes ela não tá num dia, não era eu que ela tava querendo atacar, sabe? Então, a gente tem que saber separar, mas realmente eu acho que não é todo mundo, assim, que consegue. Já teve épocas que eu fiquei muito mais afetada com outras coisas também. Sim, tem críticas que dizem muito mais sobre a pessoa que está fazendo, né, na verdade. Exatamente. Enfim, eu acho que o principal problema disso é que o pessoal, como está no celular, eles perderam o medo de tomar um soco na cara. Sim, sim. Porque na frente ninguém vai falar isso na sua cara. Sim. Mas agora no celular é muito seguro, é muito confortável para você fazer alguma coisa. Desculpa, foi piada, né, do soco da cara. Mas precisa deixar claro, senão. Mas é verdade. E ainda mais agora, eu acho, depois da pandemia, as pessoas elas estão muito mais assim, né, a flor da pele. Eu lembro agora de uma outra situação também em que uma colega minha da faculdade, nesses vidinhos aí que eu falei, né, que eu achava ridículos, ela foi lá e comentou embaixo em relação à minha conduta, assim, que eu tava explicando no vídeo. Eu não lembro nem sobre o que era. Eu sei que ela colocou embaixo assim, ai, Carmela, eu não concordo com isso tá errado o que você tá falando, assim, assim, assado, porque tem que ser de X forma. E aí eu pensei, gente, mas então por que ela não faz uma página pra ela e não publica um vídeo falando? E assim, se ela quisesse mesmo só trocar uma ideia com você, por que ela não te chama no privado e vai lá e fala, olha, Carmela, acho que você viajou nesse ponto, tudo, fala no privado. E fala, pô, nossa, obrigada, amiga, meu Deus, que legal, você tá certo. Ou senão, não, é por causa disso. Por que você fazer essa exposição, entendeu? Com certeza é pra uma forma de atacar, né? Mas aí, enfim, né, como a gente não pode levar para o pessoal, né? Eu escrevi para ela, olha, agradeço o seu feedback, eu acho que, inclusive, você poderia, então, gravar um vídeo falando da sua conduta, porque essa é a minha, né? Então, eu acho que tem muito essa questão. Às vezes, as pessoas, elas não fazem, não produzem conteúdo e elas querem ir atacar uma pessoa que produz. Sim, sim. Mas eu acho que talvez uma das coisas que mais trava as pessoas de começar a colocar a cara lá é o medo de acontecer essas coisas, eu acho. É o medo da crítica, do julgamento, né? Eu acho que isso é um medo muito forte que as pessoas têm, exatamente por eles observarem como estão funcionando as coisas hoje. O pessoal vê meu hate toda hora, né? Ataques deles, falam, cara, acho que eu não vou fazer isso não, né? Acho que eu não vou postar não vou colocar minha cara aqui. Mas eu acho que risco sempre tem para tudo na vida, né? E o que eu digo todos esses anos produzindo conteúdo é que, como eu te falei, né, eu lembro de poucas vezes que aconteceram situações dessas ruins, assim, comigo. Porém, eu lembro de inúmeras outras em que Positivo. que não só positivas, mas que abriram oportunidades maravilhosas para mim produzir conteúdo. Então, eu acho que a gente pensar nisso, qual que é colocar na balança o custo-benefício. Então, eu posso ter ali, eu acho que lembrando de cabeça agora, assim, Carmela, eu acho que eu tive menos de 10 situações dessas. Menos de 10 em todos esses anos, né? E agora, se eu for pensar em situações que a produção de conteúdo me favoreceu, que eu estava num lugar e a pessoa falou, nossa, realmente, eu já te acompanho, já sei como é seu trabalho, você não precisa nem falar porque eu já conheço, foram incontáveis vezes. Então, eu acho que é isso, né? Tudo tem um risco e a gente pensar em qual que a gente quer Imagina sofrer. o número de pessoas que você já ajudou. Isso é incontável, cara. É muito legal. Você tem um alcance que você jamais teria se você ficasse só no seu consultório e tudo. Você ajudou muitas pessoas. Você não está ajudando só a pessoa que está passando em consulta com você naquele dia.
as pessoas que às vezes estão com alguma dúvida, ele vai lá, vai puxar, vai ver um vídeo e ele se ajudou essa pessoa, que a gente não consegue nem mensurar, né, na verdade. Exatamente. E é muito da gente pensar assim também, teve um comentário ruim, tá, mas não foca nisso. Vê quantos comentários bons teve, vê quantas pessoas, quantos feedbacks positivos. Porque eu acho que nas redes sociais a gente tem muito essa mania também de focar só no... Ai, nossa, eu postei um monte de conteúdo, um deles teve 5 curtidas, tá? Mas e os outros? Você vai focar só no que não teve tanto engajamento? Foca no que deu de bom. E em relação aos haters, eu acho isso também, sabe? Olhar ali os comentários, tá, uma pessoa não gostou, mas quantas deram feedback positivo? Então, pronto. Exato. Mas eu acho que é meio intrínseco do ser humano ele se incomodar mais com as coisas negativas do que valorizar as coisas positivas. Então, um comentário negativo ele tem muito mais peso psicológico na pessoa do que 10 comentários positivos, por exemplo. Então, acho que é bem por aí. Mas eu acho que o mindset, a cabeça, tem que funcionar desse jeito, cara. Meu, olha lá, tem uns 10 que gostaram pra caramba, estão apoiando, a gente teve um impacto positivo neles. Pô, tem aquele que ficou chateado, e o que você falou, às vezes eles estavam num mau dia, às vezes estava acontecendo isso, tinha brigado com a mulher, tinha chegado perdido em emprego, você não sabe o que aconteceu, né? E você foi aquela pessoa que ele encontrou pra descontar aquela frustração que ele tava, né? Exatamente, é um exercício mental, né? E de ler o comentário e pensar, isso faz sentido pra mim? Porque às vezes você pode tirar realmente ali com muita agressão, mas um feedback que talvez te ajude a construir algo, né? Agora, se você achar que não, deixa que, né? Você vai acostumar com isso, vai passar e focar na parte boa e nas pessoas que dão feedback bom. Que legal. E uma mensagem, então, para quem está começando a querer se posicionar em rede social, produzir conteúdo, que mensagem você daria para essa pessoa? Olha, eu acho que eu daria mensagem com base em toda a nossa conversa, né? De fazer com que ela tem, sabe? Antes feito do que perfeito, né? Lembrar dos meus vídeos, lembrar do que aconteceu com tudo que a gente conversou aqui. E, assim, é começar e fazer. Você nunca vai estar nas condições ideais, né? A gente está aqui agora num estúdio profissional, mas você não é sempre que você vai ter essa oportunidade, né? Então, lá atrás, isso me ensinou muito, assim, eu acho, ao longo do tempo, sabe? De eu pensar, não, tá, mas o que eu tenho agora? Ah, meu celular não é o ideal, tá, mas é o que eu tenho agora. Ah, mas a cadeira não é a ideal, mas é a que eu tenho agora. Ah, mas a mesa não é o que eu gostaria. Tudo bem, como que eu posso melhorar isso? E pensar em talvez ter uma coisa melhor daqui a um tempo. Então, é isso, começar com o que você tem, de onde você tá e fazer como você pode. Tá ótimo, Carmela. Obrigado pela sua presença hoje. Foi muito legal o bate-papo. Obrigado. Eu que agradeço, foi muito rica essa conversa. Obrigado pelo convite, adorei. Valeu. Muito bom.